Estamos de volta com o segundo bloco do UFSC Entrevista, que hoje fala sobre o concurso público da universidade. Para isso, recebemos Elza Maria Meinert, que é chefe da divisão de concursos, e Rodolfo Armando Schmitz, assistente administrativo. Elza, vamos falar sobre a prova do concurso. Como é que ela é? Do que são as questões? A prova trata de 40 questões. Elas são 15 questões de conhecimentos de língua portuguesa e 25 questões de conhecimentos específicos de cada cargo do concurso. De acordo com as atribuições do cargo, vai ser feitas as questões da prova. A prova de língua portuguesa, nós recebemos pergunta, ela vai tratar da nova ortografia ou da ortografia antiga? Ela vai ser a prova toda redigida na nova ortografia. Deve conhecer as regras das duas, porque as duas têm validade nesse momento, mas ela vai ser escrita na nova ortografia. E as questões são de múltipla escolha? São de múltipla escolha, 5 alternativas, apenas uma vai estar correta. E Rodolfo, como é que são as questões específicas para uma vaga? Como é que elas são definidas? São definidas conforme a atribuição do cargo, né? E os conhecimentos que a UFSC quer que esse candidato venha desempenhar, né? Por exemplo, uma vaga para enfermeiro. É o departamento de enfermagem que define? Não necessariamente o departamento de enfermagem, mas é definido por meio de uma banca específica, sigilosa, e por meio dessa banca, né, e as atribuições do cargo, são definidas as questões. E haverá prova prática também? Para alguns cargos poderá haver prova prática. A definição de quais cargos serão submetidos à prova prática ainda deve vir até o final desta semana, então no dia 27. Elza, e essa prova prática para as vagas que tiverem, quando é que vai ser? Depois da prova escrita, só para os classificados? Isso, exatamente. Serão classificados um número determinado de candidatos aprovados com nota mínima na prova de conhecimentos específicos e de língua portuguesa, e a gente vai definir no edital complementar, que dirá para quais cargos haverá prova prática, o número de classificados de acordo com o número de vagas. Às vezes é 3 vezes o número de vagas, às vezes 5 vezes o número de vagas, dependendo do número de vagas que o concurso abriu. Então, esses candidatos serão informados em edital complementar das regras e da data da prova prática. Rodolfo, quanto é que vale cada questão da prova? Cada questão da prova vale 2,5 pontos, tá? E o mínimo para classificação são 22,5 pontos para a língua portuguesa, para conhecimentos da língua portuguesa, e 37,5 pontos para conhecimentos específicos conforme o cargo. Esse é o mínimo para classificação. E se houver empate, como é que é definido? São 3 critérios de desempate, tá? O primeiro, como prevê o Estatuto do Idoso, pessoas com 60 anos ou mais, elas têm o desempate conforme a idade, tá? No segundo critério é a maior nota de conhecimentos específicos, e o terceiro critério é pelo desempate da idade. Quanto mais velho, tem preferência na lista, assim que tiver a nota exatamente igual. E Elza, como é que funciona para as pessoas que forem aprovadas? Como é que é para tomar posse? A pessoa, assim que sai o resultado do concurso, a universidade verifica as questões internas, burocráticas de definição das vagas e alocação desses locais, e o candidato é nomeado por meio de portaria da direção do DDPP no Diário Oficial. Ele recebe a comunicação de que essa portaria foi publicada por meio de telegrama, por isso é importante o candidato, durante toda a validade do concurso, manter seu endereço atualizado, porque é esse telegrama que vai informá-lo da publicação, se ele não estiver consultando o Diário Oficial. E a partir da data dessa nomeação, ele tem 30 dias para apresentar toda a documentação necessária para a posse. Se nesse período ele não comparecer e apresentar a documentação, é revogada a nomeação desse candidato e é nomeado o próximo classificado. E Elza, quando sai o resultado da prova? O resultado da prova objetiva, que é essa primeira fase para os cargos que não têm prova prática, ele vai ser divulgado no dia 14. Por que só no dia 14? Porque a partir da divulgação do gabarito, o candidato tem até as 18 horas do dia 11, que é uma segunda-feira, para interpor recurso
contra as questões ou alguma coisa que ele considere passível de recurso na prova da primeira fase, a prova objetiva. Após o exame dos recursos, as provas serão, a pontuação será reavaliada para todos os candidatos em função dos recursos. No dia 14 é divulgada a classificação final dos candidatos, que só tem uma fase, né, a prova objetiva. Para os candidatos que têm a prova prática, é divulgado os candidatos classificados para a segunda fase. Isso em julho, 14 de julho. 14 de julho, exatamente. Certo. E como é que é a evolução na carreira? No bloco anterior, o Rodolfo falou sobre os salários para cada nível. Mas como é que é a evolução depois? Isso. A pessoa ingressa por concurso público em um cargo. Esse cargo permanece fixo até o final da carreira dela dentro da universidade, a não ser que ela faça concurso para outro cargo. Mas no exercício do cargo, ela tem direito a vários tipos de opções para se desenvolver na carreira, né? Quem apresentar documentação comprobatória de educação formal superior àquela exigida para o cargo, por exemplo, o auxiliar em administração, que necessita somente do ensino fundamental para ingresso no cargo, que possua o ensino médio, apresentando esse certificado de ensino médio, ele recebe um incentivo à qualificação, que é um percentual sobre o vencimento básico, que melhora o salário dele. Da mesma forma para todos os cargos. O ocupante de cargo de nível de graduação, que tiver uma especialização ou mestrado, também recebe esse percentual. Além disso, se ele tiver pontuação suficiente em avaliação de desempenho, ele pode se desenvolver na carreira. E se ele fizer cursos de capacitação, aqueles de mais curta duração, que melhoram o desempenho dele no cargo, e isso for respeitar as regras do plano de capacitação da universidade, ele pode progredir por capacitação também. Então, 3 formas, pelo menos, dele se desenvolver na carreira e melhorar o seu vencimento. Rodolfo, e além do salário, quais são os outros benefícios oferecidos para o funcionário? Inicialmente, além do salário, seria o auxílio alimentação, que isso é tudo sempre colocado no contra-cheque, nunca em outros tipos de vale, o cartão, o passe. E também a questão do auxílio transporte, né, que é destinado a alguns servidores, se for interessante ao servidor, mediante requerimento. Tá? E além de todos os outros benefícios, como a Elza citou, que são, isso ajuda o servidor a se desenvolver na carreira e também, de certa forma, adicionar algum ganho no salário. Tá certo, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.